Notícias do Mundo Gospel. Na última semana, houve um grande alvoroço entre muitos evangélicos nas redes sociais, depois que começou a ser divulgada imagens de um monumento que a ONU instalou em frente à entrada principal para visitantes na sede da organização em Nova York. A ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, é um organismo internacional formado por vários países, inclusive o Brasil, com o objetivo de defender os direitos humanos, mediar conflitos e promover a paz no mundo. Porém, muitos têm visto a ONU como um lugar onde o espírito do anticristo opera e da onde ele vai comandar o mundo quando ele se revelar para promover uma falsa paz mundial. E o estranho monumento colocado na Praça das Nações Unidas trouxe esse debate à tona. A estátua foi doada pelo México e trata-se de um alebrije, um tipo de artesanato do país, e foi chamado pela ONU de Guardião da Paz e Segurança Internacional. E as características deste guardião lembrou o texto bíblico de Apocalipse 13:2, que diz: "A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade." Muitos cristãos entraram em estado de alerta, dizendo que a besta do Apocalipse já está presente na ONU. Outros disseram ser um sinal do anticristo presente no mundo e pronto a se apresentar. E muitos concluíram ser um sinal dos últimos tempos e que a igreja precisa se preparar. O anticristo será um líder mundial com poder para trazer paz ao mundo, mas que depois irá se opor aos cristãos e aos judeus, perseguindo-os até que Jesus se manifeste para derrotá-lo. Muitos questionaram também o nome dado a essa estátua, uma vez que já existe um símbolo da paz e, assim como a ONU, este símbolo foi criado e divulgado após a Segunda Guerra Mundial, que é a pomba branca, que também é símbolo do Espírito Santo de Deus. E tentar trocar o símbolo da paz da pomba para este monumento estranho é tentar apresentar uma paz vindo de uma fonte diferente. Apesar da preocupação de muitos crentes, já outros disseram que isso não tem nada a ver e até zombaram que isso é muita bobagem de gente que espiritualiza tudo. Pedimos que você deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que este monumento representa a profecia bíblica? Quando falamos do ensino bíblico sobre o Apocalipse e os últimos dias da Terra, logo o nome do pastor Napoleão Falcão vem à mente, por ser ele um pregador que por cerca de 50 anos trata sobre escatologia, falando sobre arrebatamento, o anticristo, grande tribulação, juízo final, entre outras coisas. E diante do questionamento de muitos se essa estátua teria relação com o Apocalipse, o pastor fez um vídeo para responder e fazer algumas importantes considerações. O pastor declarou que a estátua em si não representa perigo e não traz preocupação, mas o que não pode ser ignorado é a agenda da ONU, pois ela sim é que revela os passos do anticristo. Confira agora a fala do pastor Napoleão Falcão e compartilhe com mais alguém que tem se questionado sobre o monumento da ONU. Meus irmãos, eu estou sendo abordado no WhatsApp, nas redes sociais, para me pronunciar sobre a aparição daquela figura que está na frente da Organização das Nações Unidas em Nova York, na sede da ONU. A figura de uma besta, né? Eu gostaria de enfatizar nesta noite que aquilo ali não é importante dentro do contexto teológico. É uma figura que pode ser quebrada, danificada. O embasamento das profecias não está naquela figura. Está na agenda da ONU. E isso aí é que está o embasamento das profecias, naquilo que as nações estão reagrupando-se para a consolidação do plano profético de Deus dos últimos dias. A palavra de Deus nos afirma que os anúncios serão tão extraordinários nos finais dos tempos que haverá perplexidade entre os homens. Haverá uma inquietude generalizada na terra e as pessoas vivem de interrogações, se perguntando mutuamente uns aos outros: e o que será? Como será o futuro? Como se descortinará este véu profético? E é bom que as pessoas saibam
que Deus traz à existência coisas inacreditáveis para dar cabo ao cumprimento da sua palavra, né? Para dar cabo ao cumprimento da sua palavra. Deus pode usar o antagonismo, se for preciso e necessário, contanto que a sua palavra se cumpra. Eu gostaria de dizer aos senhores que eu estudo este assunto de escatologia há 53 anos e a cada dia me surpreendo, né, com as coisas que estão acontecendo assim de maneira rápida. Não me surpreendo como perplexidade, não, porque tudo está na palavra, mas a rapidez com que as coisas vão acontecendo no palco da história é impressionante. É impressionante. A desenvoltura das profecias, cumprindo-se pedagogicamente, nos seus mais latentes e impressionantes desígnios. E isso nos faz que devemos ficar mais atentos, porque o Senhor virá na hora em que não penseis. Esta é a grande verdade. E nós, como crentes em Jesus, todos nós, eu e você, devemos a cada dia celebrar ao Senhor com muita alegria, celebrar ao Senhor com grandiosidade, porque todos os desígnios e análise, conjunções proféticas anunciadas, tanto pelos profetas, pelo salmista, né, por Jesus Cristo e pelos santos apóstolos, todos estão definitivamente cumpridas na sua literalidade, e tem outras profecias que ainda hão de se cumprir. Por exemplo, se você lê o capítulo 24 de Mateus, tem 51 versículos, né? E você sabe que nesses 51 versículos existem 3 tempos idos das profecias. Existem profecias ali que já se cumpriram, existem profecias que estão se cumprindo e existem profecias que haverão de se cumprir. Então isso é muito interessante nós entendermos essa vernacularidade bíblica para podermos absorver a gama de conhecimento e sermos edificados. Na proporção que somos edificados, nós temos condições suficientes de edificar outras pessoas também, não é? Então passa por nós, agentes da bênção de Deus, na promoção dioturna do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele dioturnamente nos oferece os prognósticos das revelações bíblicas da palavra do Senhor, tornando a palavra de Deus clara na nossa mente, no nosso espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, vivamos hoje como se Jesus voltasse agora, né? Vivamos hoje como se Jesus Cristo voltasse agora. Então, outras coisas ainda vão acontecer dentro do cenário mundial para que a palavra do Senhor, na sua soberania, seja a cada dia mais e mais credibilizada por aqueles que amam as Escrituras Sagradas. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é a palavra que eu tinha para trazer esta noite para todos vocês, porque as pessoas estão me perguntando, muita gente impressionado, é a imagem da besta, não é a imagem da besta, é não sei o quê. Então o importante não é aquilo ali, não é a fantasia da aparição de qualquer estátua ou imagem que alguém venha colocar. O que nos interessa ver é o cunho que está por trás de tudo aquilo. É a agenda que está por trás de tudo aquilo. É isso que nos interessa. De tal forma que, meus queridos irmãos, eu a cada dia me conscientizo mais e mais que eu devo pautar a minha vida cristã aos pés de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós, né? Então, se sofremos com Ele também seremos glorificados. Então é bom ficarmos atentos, despertados, convictos, e enquanto é dia, levarmos o precioso Evangelho.